está no Profissão Confeiteira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Confeiteira. Hoje eu vou te mostrar e te ensinar todo o passo a passo para preparar o melhor pão de mel que você já provou. E esse pão de mel ele é muito especial para mim pelo seguinte: no primeiro episódio eu contei um pouco sobre a minha jornada na confeitaria e eu disse que antes de me tornar confeiteira eu fui sócia de um restaurante. Nesse restaurante eu já produzia alguns doces para a gente vender no caixa. E o pão de mel teve uma entrada assim na minha vida muito interessante pelo seguinte: naquela ocasião a gente tinha uma fornecedora de doces como pães de mel, brownies. E a gente fazia, cada data comemorativa, a decoração do restaurante e fazia encomendas de alguns brindes para esses clientes. Então, todos os clientes já esperavam que nas datas comemorativas eles iam ganhar brindes, E a gente fez uma grande encomenda para um Natal. Nós encomendamos pães de mel personalizados para essa fornecedora. E o que aconteceu? Ela nos deixou na mão, ela simplesmente sumiu, não atendia as nossas ligações na época, E aí eu falei com a minha sócia, eu falei, escuta, eu não quero mais essa profissional aqui, porque ela não tem responsabilidade, ela não é de confiança, então nós não vamos mais comprar os doces com ela. E aí minha sócia falou, mas e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou dar um jeito de fazer. E aí eu lembro que eu conversava muito com ela me deu algumas dicas sobre a receita dela, eu fui pra internet, pesquisei, fiz um monte de testes e eu cheguei numa receita que eu achei que era interessante, Aí eu fiz a receita, mas eu não coloquei meu nome, gente. Na época, eu criei uma marca chamada Doce Sweetland. Ninguém sabia falar aquele nome, foi muito confuso. Eu tenho esse e-mail até hoje, porque ele é muito antigo, eu não tenho como mudar, então ficou lá, Doce Sweetland. Claro que depois, com o tempo, eu percebi que aquilo não era comercialmente favorável para mim e acabei tirando essa história de Doce Sweetland e uso meu nome até hoje, então ficou Nani Magalhães Confeitaria Artística. Mas o fato é que esse pão de mel fez o maior sucesso lá no restaurante e ele veio a ser a minha porta de entrada para a confeitaria, porque foi um dos primeiros produtos que eu fiz antes de me tornar confeiteira e depois que eu decidi me dedicar à confeitaria. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Mas antes eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para que você seja avisado a cada episódio novo, curta esse vídeo e, por favor, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser ajudadas e também para que eu fique sabendo se está ou não te agradando os meus conteúdos, combinado? Bom, então, antes da gente começar a nossa receita, eu vou te dar uma super dica e só isso daqui já é uma aula, tá, gente? Eu vou falar sobre uma receita, uma técnica que eu desenvolvi ao longo do tempo, porque eu fazia muito pão de mel na época em que eu comecei lá atrás na confeitaria, muito. Eu fazia pães de mel para vender no dia a dia, mas também eu fazia muitos pães de mel personalizados para empresas e para festas, E aí, o grande problema do pão de mel, gente, na minha opinião, é untar forminha por forminha, enfarinhar, e é um processo bem demorado, Então, eu criei um desmoldante caseiro que facilitou muito a minha vida. Então, basicamente, eu uso farinha de trigo, óleo, pode ser óleo de girassol, óleo de canola. São esses dois ingredientes. Não tem uma medida certa, tá? Você vai colocar a olho. Então, eu vou colocar aqui, um pouquinho de farinha. E vou colocar um pouco do óleo. Aí, eu vou misturar isso aqui até virar um creminho. Aqui ainda tá farofa, tá vendo? Vou colocar mais. Ele precisa estar numa consistência que eu consiga espalhar na minha forminha. Aqui, tá pastoso. Vou conseguir espalhar isso? Não vou. Então, adiciono mais um pouquinho de óleo. Eu gosto de trabalhar com ele num ponto um pouquinho mais líquido. Ainda tá pastosinho. Acho que ainda dá pra diluir um pouquinho. Então, eu venho aqui, adiciono mais um pouco do óleo. E isso aqui você pode guardar num potinho fechado dentro do seu armário por um mês, tá, gente? O que vai acontecer? Quando ele fica parado, a farinha de trigo decanta, vai ficar o óleo por cima, a farinha por baixo, mas aí você vai lá, mexe novamente
e você tem aí o seu desmoldante caseiro. Isso aqui é tão barato que você pode até fazer e depois descartar o restante, não tem problema não. Bom, feito isso, eu vou untar todas as minhas forminhas com o dedo mesmo, ó. Eu venho aqui, eu vou passando, e o melhor é que você não precisa untar a cada vez que você vai assar, tá? Você untou uma vez, você consegue usar 2, 3 vezes. Isso daqui ajuda muito. Enquanto eu tô aqui untando as minhas forminhas, eu quero saber aí, quem já faz pão de mel para vender? Eu sei que muita gente começa com o pão de mel. Quem aí já é confeiteira e começou fazendo pão de mel? Conta para mim nos comentários que eu quero conhecer vocês. Então, ó, ele fica assim. E o bom dessa receita é que ela é fácil, não leva ovo. Você vai ver que é simplesmente incrível. Tem um baixo custo e seus clientes vão se apaixonar, vão ficar viciados no seu pão de mel com o segredinho que eu vou contar lá no final. Bom, forminhas prontas, agora a gente vai para a nossa receita. Para começar a nossa receita, eu já vou logo te avisando, não precisa de batedeira, nós vamos fazer aqui mesmo, ó, fouetzinho e um bowl, tá certo? As minhas receitas são práticas, fáceis, porque eu comecei também do zero, sem muitos equipamentos, sem muitos utensílios, eu nem tinha, né, para comprar, então a gente faz com o que tem, tá? Bom, eu tenho aqui leite morno, especiarias você vai colocar o que você quiser, tá? Eu faço um potinho e eu coloco canela, cravo, cardamomo, as especiarias que eu gosto, faço um mixinho e deixo guardado e eu coloco na etiqueta mix ou pão de mel, eu já sei que ali tem uma mistura de especiarias. Quem não gosta de alguma coisa ou outra, põe só o que gosta, tá? Aqui eu tenho esse mix que tem canela, cravo, cardamomo. Tenho aqui chocolate em pó, tô usando um chocolate 30% cacau, mas você pode usar 50%, 70%, dependendo do nível de chocolate que você quer, da intensidade desse chocolate. Tô usando também manteiga e pode substituir por margarina, mas eu sempre falo que a manteiga, gente, é um produto totalmente diferente, tá? Manteiga, origem animal, margarina, origem vegetal. Então aqui eu tenho mais qualidade, textura diferente. Em algumas receitas até dá para substituir. Essa, por exemplo, dá para substituir se você desejar. Tenho essência de baunilha, bicarbonato, não vou usar fermento, vou usar bicarbonato, açúcar mascavo para dar aquele sabor, né, de maltado e farinha de trigo, tá certo? Então, primeiro passo, eu vou colocar o meu açúcar mascavo no leite morno e deixar ele aqui um pouquinho, porque alguns açúcares, eles têm grãos maiores e aí dá uma crocância no pão de mel que não deveria, né? A gente não come pão de mel crocante. E aí parece que tem pedra no pão de mel. Eu já passei por isso, eu já comi pão de mel que aí você morde aqueles grãozinhos, parece pedra, mas não é. Na verdade é o açúcar mascavo que tem grãos maiores. Então o que eu faço? Eu coloco no líquido morno e eu deixo aqui por alguns segundos. Depois eu vou passar na peneira, assim eu elimino qualquer grãozinho que vá parecer areia, tá certo? Aqui no meu bowl eu vou colocar a farinha, especiarias, chocolate. A receita tá na descrição do vídeo, então não se preocupe, só preste atenção aqui no modo de preparo. A minha manteiga, eu já vou aproveitar aqui o meu leite morno, vou colocar aqui dentro também, porque assim facilita na hora de misturar. Também posso colocar aqui a
essência, tá? O último ingrediente vai ser o bicarbonato. Então, ó, vou deixar aqui reservado um pouquinho, enquanto tá derretendo ali. E como eu disse, essa receita não vai ovo, tá? Ela é assim mesmo. O meu açúcar, vou mostrar aqui, ó, nem tem gruminho, gente, ó. Se nem quiser peneirar, tem só um pouquinho, ó, mas não precisa, tá? É só uma dica aqui a mais que eu dou. Como o leite tá morno, aqui tá um dia frio, tá demorando um pouquinho pra manteiga derreter. Aí se quiser dar uma aquecida, pode aquecer novamente, tá certo? Então se quiser passar pela peneira, passe, se não, é só verter isso daqui na nossa mistura sólida, né, que são as farinhas. E com a ajuda do fouet, eu vou misturar. Ó, isso que ficou aqui você pode descartar. Agora eu quero saber se você tá ligadinha aí, qual que é o ingrediente que falta nessa receita. Vou deixar aí nos comentários, ele não tá aqui na bancada, hein? Vamos ver quem tá ligado aí. E aí, já sabe qual que é o ingrediente? Então vamos lá, daqui, tcharam! É o mel, minha gente, não tem pão de mel sem mel. O mel, você pode usar o mel mesmo, ou você pode usar aquele mel, aquela glucose, né, amarelinha, que o pessoal chama de favinho, que também deixa com sabor interessante. Ele tem um custo muito mais baixo, né? Realmente não vai prejudicar a sua receita, porque ele tem um sabor bem próximo do mel e vai funcionar da mesma maneira, tá? Então aí é uma questão de opção mesmo. Bom, aqui, qual falta? Falta o bicarbonato, tá? Então, o último ingrediente é o bicarbonato, porque a minha massa já não tá mais aquecida, né? O leite estava morno, só que depois que eu misturo com o resto dos ingredientes, o mel também que tá frio, a massa já não tá mais morna. Então, o último ingrediente sempre é o bicarbonato, ou se fosse fermento, seria o fermento. E agora a gente vai colocar o pão de mel nas forminhas. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Na descrição do vídeo a receita tá inteira para vocês. Vou dar uma limpada aqui na minha bancada antes. Vamos agora transferir a nossa massa para nossa forminha. Aqui, ó, seguinte. Eu vou preencher 2/3 da forminha, não mais do que isso, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 1 colher de sopa, e já vou passar essa medida da forminha aqui, ó. 2 colheres de sopa, e essa é a quantidade suficiente aqui pra fazer. Esse aqui que eu tô usando, ele tem 6 centímetros, tá? Minha forminha tem 6 de circunferência aqui. Então, a gente vai fazer esse processo de preencher. Gente, eu já fiz tanto pão de mel na vida. Sabe quando você vai pegando o jeito, né? Você dá a viradinha da colher. É interessante, né? Quanto mais prática, mais a gente fica bom naquilo que a gente faz. E aí, tem coisa que você pega a mão, que você não precisa nem de balança. Por exemplo, brigadeiro. Eu vou enrolar brigadeiro. O pessoal até faz aposta aqui, quando eu vou enrolar brigadeiro. Que eu olho pro brigadeiro, eu falo assim, gente, isso não tem 15 gramas ou não tem 20 gramas. E aí vai pesar, não tem mesmo. Só de pegar a massa, eu já tenho um parâmetro, assim, de quantas gramas tem o brigadeiro. Engraçado, né? Mas é a prática, né, gente? A prática leva à perfeição. Isso é clichê, mas é a pura verdade. Então, ó, essa massa, ela é deliciosa e muito úmida. Então, só esse bolinho já é delicioso. Depois a gente ainda vai rechear os nossos bolinhos, vai cobrir, né, banhar ele no chocolate. E, como eu disse, eu vou dar para vocês uma receita, uma técnica
que vai fazer toda a diferença no seu pão de mel e é um segredo que eu guardo as 7 chaves e agora eu vou compartilhar com vocês. É o que tornou meu pão de mel o mais desejado aqui da cidade. E eu já mandei pão de mel até para fora do estado, viu, gente? Por causa desse detalhe que eu vou contar aqui para vocês. Então, ó, esse pão de mel é um pão de mel relativamente grande, né? Quando a gente trabalha com os minis, rende muito mais. Mas só para você ter ideia, aqui acho que dá para fazer mais um. Eu tenho aqui, ó, 4, 8, 12, vai 16 a 17 pães de mel, meia receita, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou levar esses daqui no forno e a gente já volta. Enquanto os nossos bolinhos estão assando, né, os nossos pães de mel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o recheio. Depois, no final, eu quero falar para vocês sobre preço de venda, né, quanto custou a receita e vocês vão ficar assim de boca aberta. Mas falando aqui no recheio, a gente tem algumas opções. Primeiro, você pode comprar o leite condensado, né, em lata, não esse tipo de lata porque é perigoso, compra a lata vedada mesmo e coloca para cozinhar na panela de pressão. Como que a gente cozinha o leite condensado para virar doce de leite? A gente vai colocar a lata dentro da panela e vai colocar água até cobrir a lata. Começou a pegar, fecha a pressão, né? Liga o fogo, fecha a panela. Quando começar a pegar a pressão, você vai contar 40 minutos e aí você vai desligar a pressão e vai deixar lá. Não abra a sua lata em hipótese nenhuma, porque ela vai espirrar e você pode sofrer queimaduras graves, tá? Não faça isso. Esse tipo de doce de leite, ele acaba ficando mais barato, tá? Do que comprar o doce de leite pronto. Porém, quando a gente começa a produzir muito, a gente precisa de facilidade. E eu sempre falo para os meus alunos, independente se você está usando lata de leite condensado cozida, recheio pronto, recheio importado, você põe o preço do seu produto lá na precificação e o cliente vai pagar por isso. E se você faz um pão de mel como esse que eu estou ensinando aqui para vocês, que é muito bom, o cliente vai pagar. Então você pode escolher aí o doce de leite de sua preferência. Eu descobri um que chama Santa Maria, tá? Não sou patrocinada não, tá, gente? Eu falo o que eu uso mesmo. Aliás, se quiserem me patrocinar, vamos pôr aí, gente, ó, hashtag Santa Maria para eu receber aí um patrocínio, né? Porque realmente eu falo o que eu gosto e o que eu uso. E eu comprei para testar, porque eu compro muita coisa para testar. E eu fiquei bem surpresa com a textura e o sabor desse aqui. Ele vem nessa bisnaga, tá? Então é fácil, você higieniza a bisnaga e ela já tá pronta aí para rechear os seus pães de mel, tá certo? Então você tem essas opções: comprar o seu recheinho pronto ou você mesma prepara usando uma lata de leite condensado, que para mim é muito interessante também e para quem tá começando acaba sendo mais econômico, tá certo? Então já meus bolinhos estarão prontos, aí eu mostro para vocês aqui como eles saem do forno e aí a gente segue o nosso passo a passo. Prontinhos, nossos pães de mel saíram do forno, ainda estão um pouquinho quentes. Vocês viram que ele cresceu, né, um pouquinho, ele não cresceu tanto, e se você quiser fazer um pouquinho mais baixo, dá para diminuir ainda a quantidade de massa, tá? Eu vou falar a quantidade para você em peso que tem aqui, e aí você vê se você quer fazer ele um pouquinho mais baixo, para ele ficar rente à sua assadeira. E olha só como ele tá um pouquinho morno ainda, um pouquinho quente, né? Mas eu consigo já pegar nas forminhas, ó, sai muito fácil. Então, eu tenho aqui, deixa eu pesar a minha forminha, colocar aqui em gramas, ó, 33 gramas de massa. Se eu colocar aqui 25 gramas de massa, ele vai ficar retinho na sua forminha. Vamos informar mais um, ó. Facinho. E aqui eu posso assar mais uma vez sem problema nenhum. Bom, agora eu vou deixar ele esfriar totalmente antes de cortar e rechear os nossos pãezinhos. Agora nós vamos cortar os nossos pães de mel para rechear. Lembrando que essa receita você pode fazer numa assadeira grande e depois
depois cortar os quadradinhos, tá? Eu acho assim mais prático até para banhar, porque não fica com migalhas, né, caindo ali no chocolate. Então, como que eu faço? Eu corto o meu pãozinho, mas eu não vou até o final, eu não separo as duas metades, ó. Eu corto até aqui e eu deixo um pedacinho, porque isso daqui mantém o meu pãozinho estruturado, né? Não corre o risco de ele desabar tudo lá dentro do chocolate. Então, eu vou fazer isso com todos, ó. Eu corto e deixo o finalzinho. Lembrando que você precisa esperar os seus bolinhos esfriarem totalmente antes de rechear, antes de banhar, tá? Porque se você coloca o recheio no pãozinho quente, o recheio vai amolecer e vai escorrer. Uma outra coisa importante é pesar tudo que vocês forem fazer para comercializar. Então, na hora de colocar a massa do pão de mel dentro da forminha, você pode usar uma balança para padronizar os seus bolinhos. Na hora de rechear também é importante você padronizar o seu recheio. Toda vez que o cliente comprar o seu produto, ele precisa receber a mesma qualidade, a mesma textura, a mesma apresentação, porque assim você fideliza o seu cliente, tá? Então, olha só como ficou. E agora a gente vai rechear os nossos bolinhos, mas na hora de rechear é aquela hora também que eu uso a minha caldinha especial, que vai transformar o meu bolinho em algo muito mais do que um simples pão de mel. Aqui eu vou te dar uma dica. Se você for fazer esse tipo de pão de mel mais artesanal, né, e é o que eu prefiro, porque eu sempre vendi os meus pãezinhos assim, a gente vai usar a caldinha aqui dentro, eu vou mostrar para você, depois a gente vai rechear. Uma outra opção é colocar a calda numa seringa, banhar o seu pão de mel e depois de banhado, depois que secar a casquinha de chocolate, você vai com uma seringa e injeta a sua calda, o seu licorzinho. Eu também fazia dessa maneira, tá? Só que eu tô sem a seringa aqui, então vou usar o método mais tradicional mesmo. E se você vai fazer o seu pão de mel na casquinha de chocolate, usando formas para chocolate, você vai fazer a casquinha, rechear com o pão de mel e depois você coloca a caldinha antes de finalizar com o chocolate. Então, é simples, tá? Seja qual for a sua escolha, é bem simples de fazer. E agora chegou a hora de eu te contar o segredo que transformou o meu pão de mel no mais desejado da cidade e já recebi encomendas até de outros estados, tá? Então isso daqui é um segredinho e eu vou passar para vocês hoje. Eu tenho aqui leite condensado e aqui eu tenho conhaque. Esse conhaque pode ser substituído por rum ou qualquer outra bebida, por exemplo, whisky. É claro que esse pão de mel não é recomendado para criança. Por quê? Porque essa bebida, esse licorzinho, vai estar dentro do pão de mel, então ele não vai evaporar, vai ficar com certo teor alcoólico, tá? Então não faça isso se for para uma festa infantil, mas para vender no dia a dia, para adultos, você faça isso, que vai transformar o seu pão de mel em algo assim surpreendente. Então, eu tenho aqui leite condensado, eu escolhi o conhaque, mas como eu disse, você pode escolher whisky, rum, né? É até interessante fazer esse tipo de pão de mel para uma data, como por exemplo, Dia dos Pais, Natal, eu vendo muito desses pães de mel. E aqui eu vou misturar os dois ingredientes, ó. Só isso, tá? Como eu tenho álcool, o meu leite condensado ganha validade, né? Não vai ser um problema, porque quando a gente põe calda dentro dos nossos preparos, dentro do nosso bolo, dentro do nosso pão de mel, a gente tem que tomar um certo cuidado porque diminui a validade. Nesse caso aqui, ele não vai diminuir tanto a validade porque tem o álcool. Olha só esse licorzinho, dá até vontade de dar uma golada aqui, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então eu vou separar isso daqui, vou colocar esse licorzinho, essa misturinha dentro de uma bisnaga para preservar aqui o teor alcoólico e a gente vai aplicar nos nossos pães de mel. Então agora eu vou usar a minha caldinha que tá aqui do lado, eu coloquei ela nesse
Nessa bisnaga, ela tem um micro furos aqui, então vai controlar a quantidade que eu vou colocar em cada pão de mel, mas eu poderia também usar uma colherzinha, né? Eu posso colocar a minha calda dentro de um recipiente e ir colocando colheradas de calda dentro do meu pãozinho. Então aqui, ó, é bem simples, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho do licorzinho. Pode colocar na parte de baixo e na parte de cima, aí você tem que virar e ele rapidamente absorve. Vou rechear, bem recheadinho, tá? Coloca uma quantidade boa aí de recheio. Fecha sem apertar, não aperta muito. E aí você vai repetir o processo aqui com os outros pãezinhos. Coloca a caldinha numa parte, na outra. Deixa ele absorver. Vem aqui com o recheio, fazendo um sanduichinho. Fecha. E assim a gente vai repetir o processo até o final. Vou fazer um aqui, pesando o recheio, só para você ter uma ideia, ó. Vou zerar minha balança, vou colocar aqui, ó, um pãozinho de mel sem o recheio e um pãozinho de mel com o recheio. São 20 gramas de recheio em média por pão de mel, tá? Ele fica bem recheadinho. E chegou a hora de banhar os nossos pães de mel. Mas antes de eu falar sobre essa etapa, né, e que tipo de chocolate usar e como fazer, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, para você não perder nenhum vídeo, porque tem muito mais por vir. E já ativa o sininho para você ser avisado a cada novo episódio. E curte também para saber se você tá gostando, tá certo? Bom, para banhar os nossos pães de mel, a gente vai precisar de uma ferramenta, que é um garfinho, ó. Esse garfinho, ele é encontrado facilmente em lojas de confeitaria. Ele tem 3 dentes fininhos e flexíveis, tá? Ajuda bastante e tem um custo baixo, não é caro não. Só que quando eu comecei, eu tinha um garfo, de verdade, um garfo. O que que eu fiz aqui? Eu cortei os 2 dentes do meio, né? Pedi pro maridão cortar lá com alicate. Dei uma leve inclinada nele e tenho ele até hoje porque ele funciona super bem. E dependendo do que eu vou banhar, eu prefiro esse, tá certo? Então eu cortei os 2 dentes, dei uma inclinada nele, ó, porque eu faço isso daqui e eu puxo e o doce fica ali na minha bancada. Então você pode usar o garfo da Nani, que é o garfo raiz, ou esse garfinho aqui que você compra em lojas de confeitaria. Para banhar o pão de mel, você tem 2 opções. Ou você vai usar chocolate, e se você usar chocolate, você vai precisar fazer a temperagem desse chocolate, ou seja, aquecer o seu chocolate até determinada temperatura, que varia de 40 a 45 graus, e depois fazer o resfriamento para começar o processo de cristalização, mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. A segunda opção é usar a cobertura fracionada. Cobertura fracionada, gente, não é mais igual antigamente, cobertura hidrogenada, que era aquela cobertura que ficava grudada no céu da boca, grudada no dente, tipo guarda-chuvinha. Não é mais assim, tá? As marcas entenderam, né, que a cobertura é uma facilidade sim para nós confeiteiras, principalmente em épocas muito quentes ou regiões muito quentes. Então, você pode fazer uso da cobertura sem prejudicar a qualidade do seu produto. Eu só falo para os meus alunos o seguinte: se vai usar cobertura, o recheio tem que ser sensacional. E isso aqui é sensacional. A gente tem uma massa maravilhosa, a calda, o recheio, é tudo sensacional. Então, você só vai ter uma casquinha de chocolate. E qual que é a diferença, né? O pessoal fala assim, chocolate nobre e chocolate fracionado. Não existe chocolate nobre, chocolate é chocolate. Cobertura é um doce que imita chocolate, tá certo? Então, você tem a textura de chocolate, você tem sabor de chocolate, mas não é o chocolate, mas não tem problema. E aqui eu tô usando cobertura, porque a gente não precisa fazer a temperagem, a gente só vai derreter e usar.
Combinado? Então, vou usar aqui uma cobertura de chocolate meio amargo. Você pode usar chocolate meio amargo, chocolate blend, que é a mistura do meio amargo com ao leite, chocolate ao leite, chocolate branco ou até aquele caramelo, né, que é novo. E eu vou usar aqui o meio amargo porque eu tenho uma massa de mel, que é doce, né, um recheio de doce de leite, então eu acho que o meio amargo dá um equilíbrio no meu doce, eu prefiro e sempre fiz com chocolate meio amargo, tá? Então, vamos derreter aqui o nosso chocolate e para isso eu vou usar a minha varinha mágica. Ih, não deu certo. Me ajuda aí, edição? Aê, agora sim, ó. Cobertura derretida, vou deixar ela aqui de ladinho. Meus pães de mel lindos e maravilhosos. Vou pegar aqui um papel manteiga, facilitar aqui. E como é cobertura, você pode deixar ele secar naturalmente, tá? Não necessariamente precisa levar à geladeira, mas pode para acelerar o processo. Se você levar à geladeira, leva e tira rapidinho para ele não ficar esbranquiçado, porque chocolate e geladeira não combinam, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Tá pegando aqui certinho? Tá? Como que eu faço? Eu gosto do meu pão de mel assim, ó. Porque essa parte é a parte retinha. E essa parte é a parte que geralmente fica mais gordinha, mais, às vezes dá um defeitinho, né? Craquela. Então, o que que eu faço? Primeiro eu vou jogar meu pão de mel assim, depois eu viro e já tiro ele do lado que eu preciso, tá? Então, ó, coloco aqui. Vira ele, dá uma boa afundada ali, ó. E vou dar batidinhas aqui, ó. Eu gosto também de tirar um pouco aqui, ó, o excesso aqui em cima, para não ficar uma camada muito grossa. Dá uma escorrida e aqui embaixo, ó, puxo. Eu faço isso daqui, o próprio chocolate puxa o excesso. Venho aqui e, ó, apertei e puxei. Pode, às vezes, formar bolhas aqui do lado e aí você vem arrumando. Por que que essas bolhas se formam? Porque, às vezes, na hora de rechear, né, o nosso pãozinho, a gente deixa uns espaços assim, ó, abertos. O certo é ficar todo fechadinho, tá? Pra não dar bolha. Aqui, ó, ficou, tá vendo? Um espacinho. Você pode ir preenchendo, ó, pra deixar ele todo retinho. Enquanto ele tá escorrendo, a gente vai deixando, porque eu preciso que essa camada fique fininha. Vou fazer mais um aqui. Tira, raspa um pouquinho aqui em cima, ó, e vai dando batidinhas. Agora com o garfo da Nani, garfo raiz. Ele é mais resistente, então eu sinto mais firmeza nele, né, do que com o outro que é mais flexível. Tanto que eu tenho os dois até hoje, né, gente? Depois que eu comprei o outro, eu mantive esse daqui. Quando eu comecei, gente, eu não tinha quase nada, tá? Eu comprava aos poucos as coisas, porque como eu falei pra vocês, tinha muitas dívidas, né? E eu fazia para pagar essas dívidas. Então, eu não podia investir em muitas coisas. Até por isso que eu criei um monte de métodos, né? Que facilitassem ali o meu trabalho, a minha rotina, né, de produção, para que eu conseguisse produzir mais sem a necessidade de ter que contratar gente naquele primeiro momento. Então, como diz o ditado, a necessidade ajuda, né, a gente a ser criativos. Então, é isso que eu vou fazer aqui até o final. E eu vou deixar eles secando, né, para cristalizar. Ou você pode levar à geladeira um pouquinho.
E na parte de cima, gente, você pode deixar ele retinho, mas eu gosto de fazer uma brincadeira assim, ó. Quando o chocolate começa a endurecer, eu venho com um garfo ou, né, com esses garfinhos que a gente usa para banhar e faço uma brincadeira assim, ó, tá? Esse aqui para um pão de mel mais tradicional. Depois eu vou falar sobre como incrementar os seus pães de mel, vou dar outras aulas maravilhosas para vocês. Inclusive, eu vou pedir para você escolher a próxima aula. Eu tenho duas opções. Como transformar o seu pão de mel num doce de luxo ou embalagens criativas e econômicas. Coloca aqui nos comentários qual aula que você quer primeiro, tá? Então aqui, ó, ele vai... Aqui, ó, esse aqui já tá num ponto, ó, que eu consigo fazer, porque dá um aspecto mais bonito quando a gente não vai fazer nenhum outro tipo de acabamento, tá? Eu não gosto esse liso aqui, não. Eu gosto desse crespinho, assim, ó. Bom, vou deixar aqui os meus pães de mel secando e daqui a pouco a gente volta para finalizar, né, e embalar os nossos doces. Hora de embalar os nossos pães de mel e para isso eu vou usar uma folha de acetato. Posso usar saquinho? Pode. Porém, tome cuidado para não desvalorizar o seu produto com a embalagem. A embalagem é fundamental para o sucesso do seu produto, para ele ser valorizado, para o cliente enxergar esse valor. Nada adianta você pegar um pão de mel delicioso desse, com todo aquele preparo que a gente teve, uma massa perfeita, uma calda deliciosa, licorosa, um recheio, uma casquinha fininha e tacar num saquinho todo cheio de bichinho, porque o saquinho cheio de bichinho vai arremeter a um produto barato e não é isso que a gente quer passar para o nosso cliente, né? Então, eu tô escolhendo aqui essa folhinha de celofane, chama folha cristal. Ela geralmente é comprada para embrulhar brownies, tá? Só que na aula de embalagem eu preparei algumas embalagens incríveis para vocês, com baixo custo, mas uma apresentação que vai valorizar ainda mais os seus produtos, tá? Eu vou colocar o meu pão de mel com a parte de cima para baixo, ó. Depois a gente vai virar, vai ficar do lado certo. Aqui eu vou juntar as duas laterais e vou embalar como se fosse um bem casado ou um presentinho, ó. Eu empurro aqui para baixo, faço isso aqui e jogo para cima, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Empurra, junta e joga para cima. E aqui eu vou finalizar, opa, soltou. Uma fita adesiva. E vou colocar a minha marca aqui em cima. Então, eu tenho aqui uma tagzinha. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Sempre coloque a sua marca no seu produto. Seja ela impressa, seja ela escrita à mão ou uma tagzinha, né? Pode aqui amarrar uma fitinha e colocar uma tag pendurada, do jeito que você achar interessante. Eu vou embalar um no saquinho para você ver como eu faço para não sujar o saquinho na hora da embalagem, tá? Vou só embalar mais um aqui, ó. Eu compro as minhas etiquetas assim, ó, elas vêm num rolo. Mas tem umas empresas que mandam folhas individuais aí com várias etiquetinhas. Isso você manda fazer numa gráfica, tá? Pronto, olha só como você valoriza o seu produto. Ele já parece um produto mais caro, né? Então, é sobre isso a embalagem. Agora, eu vou embalar para você num saquinho para você entender como é que eu faço, porque às vezes a gente vai colocar no saquinho e aí aquece a cobertura, suja o saquinho e saquinho ou embalagem com marcas de dedo, gente, não
não façam isso, tá? Então vem comigo que eu vou te ensinar no saquinho agora. Ó, eu cortei uma faixinha de papel manteiga, eu tenho aqui um saquinho. E aí, o que que eu faço? Eu pego o meu pão de mel, coloco aqui dentro. Depois eu vou tirar, tá? E esse saquinho, ele tem autoadesivo, mas eu não quero esse adesivo na frente do meu pão de mel. Então, eu tenho que tomar cuidado de colocar o meu pão de mel de uma forma que ele vai ficar pra trás, tá certo? Ó, meu pão de mel tá aqui, eu quero essa parte aqui pra frente. Agora eu venho aqui. E vou, com a ajuda do papel manteiga, empurrar até o final, ó. Agora eu venho e tiro o papel manteiga. Eu vou reutilizar isso daqui para os outros. Assim, eu não sujo o meu saquinho. Essa não é a embalagem que normalmente eu uso, tá? Mas só para dar aí uma dica para vocês. E olha só a diferença, né? Dessa embalagem para essa embalagem. Então, é sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre o preço de custo e o preço de venda. E aqui você vai ficar de queixo caído. Quando eu falo que confeitaria é lucrativo, é de verdade. O que acontece é que as pessoas não fazem a precificação correta, né? Não sabem valorizar o seu produto, mas aqui nesse canal você vai aprender a se tornar uma confeiteira profissional e ganhar dinheiro de verdade com confeitaria, tá? Então eu fiz aqui um cálculo com base no que eu gastei. E é bom saber que eu geralmente compro os meus produtos em lojas atacadistas, tá? Então, ao invés de comprar 1 quilo de farinha, eu compro um pacote com 10 pacotinhos. Ao invés de comprar 1 quilo de açúcar, eu compro um pacote com 10 e aí os preços são melhores. Mas, mesmo que você arredonde para mais, se na sua região aí for um pouquinho mais caro, não tem problema, porque ainda assim dá para lucrar muito. Eu fiz uma conta aqui, só para vocês terem ideia, o preço da massa, o que eu gastei para fazer 34 unidades de bolinho foi R$ 12,09. A massa, tá? Aí depois, então eu peguei esses R$ 12,09 e dividi por 34 unidades, que é uma receita inteira, dá 35 centavos por bolinho. Então, vamos lá, 35 centavos por bolinho, 50 centavos de recheio, 8 centavos de calda, 48 centavos de cobertura e a embalagem, já com a tagzinha e tudo mais, deu 10 centavos e eu arredondei pra cima, porque foi bem menos, tá? Qual que é o custo desse bolinho já pronto, embalado, como você vai ver daqui a pouco? R$ 1,57. R$ 1,57. Suponhamos que você pague muito mais caro aí na sua região. O custo dele não vai passar de R$ 2,00. Sabe qual é o preço de venda de um pão de mel de boa qualidade? Eu, por exemplo, eu vendo um pão de mel a partir de R$ 15,00. Dependendo da embalagem, vai para R$ 20, R$ 22,00, porque aí ele passa a ser um presente e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas no mercado em geral, por exemplo, eu vejo gente vendendo entre 10 e 20 reais, né? Então, você pode vender o seu pão de mel a, sei lá, 7, 8 reais, que você ainda tá faturando, porque quando a gente faz a precificação, a gente precisa incluir outros custos, tá? Como mão de obra, mas isso a gente vai falar também mais pra frente. Mas mesmo que você mesmo que o seu pão de mel vai custar mais caro aí na sua região, você vai gastar R$ 2,00 por unidade e vender aí a R$ 10,00, olha só o lucro que você tem com a venda desse produto, né? Por isso tanta gente começa com ele. Agora, gente, é o seguinte, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para saber quando a gente colocar os novos episódios e curta para eu saber se esse conteúdo te agrada, tá? Vou colocar aqui uma hashtag profissão confeiteira para saber se você assistiu toda a aula e todo episódio eu vou falar uma hashtag aqui para saber se você tá ligadinho na aula toda, combinado? Bom, aqui a gente vai finalizar essa aula, mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual é a próxima aula que você quer primeiro. Se é o pão de mel, né? Transforme seu pão de mel num doce de luxo para valorizar ainda mais o seu produto, ou embalagens que são diferenciadas, porém muito econômicas. Então, pão de mel de luxo ou embalagens? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E aqui a gente encerra essa aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa receita vai fazer muito sucesso no seu cardápio, como fez no meu cardápio durante muitos anos. É isso, gente. Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo.